Imagine por um momento um mundo em que Martinho Lutero não fosse perseguido, censurado ou excomungado, mas escolhido. Escolhido para liderar a igreja mais poderosa da Terra. Parece impossível? Então é porque você só ouviu a versão simplificada da história. Porque chamar Lutero de pai da igreja protestante é tão raso quanto dizer que um terremoto nasce do primeiro tremor. A reforma não nasceu nele, ela explodiu com ele. Muito antes do monge alemão escrever suas 95 teses, a Europa inteira já ardia com um desejo reprimido por mudança espiritual. Wycliffe, a estrela da manhã da reforma, já defendia que a Bíblia é a autoridade suprema, mais de 150 anos antes de Lutero. Jan Hus pregou contra a corrupção clerical e foi queimado vivo por isso. Savonarola, em França, ousou denunciar o luxo escancarado de Roma e terminou no patíbulo. E enquanto esses homens caíam, uma invenção surgia para levantar vozes futuras. A imprensa de Gutenberg, o estopim que transformou ideias em pólvora. A igreja sabia que o chão estava tremendo, mas escolheu ignorar o barulho, o erro que Roma jamais conseguiu reparar. O ano era 1513, a cadeira de Pedro estava vazia. Roma precisava escolher um líder capaz de restaurar a moral, corrigir abusos e conduzir o povo. Mas ao invés de escolher espiritualidade, escolheu política. Ao invés de escolher vocação, escolheu linhagem. Ao invés de um reformador, escolheu um banqueiro. Leão X da família Médici, um papa mais preocupado com artes, luxo, influência do que com as necessidades espirituais da igreja que governava. E aqui entra a reflexão que poucos ousam fazer. Se Roma tivesse escolhido Lutero e não Leão X, talvez a história não tivesse rachado no meio. Roma recusou justamente o tipo de líder que ela mais precisava. Um homem austero, zeloso, profundamente devoto. Quando Lutero chamou Leão de o javali que devorava a vinha de Deus, ele não falava de si mesmo, falava de um sistema que havia se tornado incapaz de ouvir os seus próprios profetas. A reforma protestante não explodiu num dia. Indulgências foram só a faísca. O problema era a estrutura interna. Roma estava falida, a venda de cargos eclesiásticos era normal, escândalos morais eram ignorados, a política valia mais que a teologia. Lutero foi apenas o golpe final numa porta que já estava há séculos prestes a cair. Melanchthon, o gênio esquecido. Se Lutero foi o trovão, Philippe Melanchthon foi a luz que transformou o som em visão. O grande público conhece apenas o homem do martelo, mas a reforma só sobreviveu por causa do homem da pena. Foi Melanchthon quem escreveu a Confissão de Augsburg, uniu os princípios alemães, evitou guerras internas, deu forma doutrinária ao movimento. A reforma não foi obra de um homem, foi uma sinfonia de consciências despertas. Zwinglio, Brusser, Farel, Bullinger, Calvino, gerações inteiras que não queriam criar uma nova igreja, queriam consertar a antiga. Lutero nunca fundou o protestantismo. Esse é o mito mais persistente e o mais equivocado. Não existe uma igreja protestante na origem. Esse nome é tardio, político e artificial. Os reformadores não queriam um novo nome, queriam uma velha verdade. Lutero nunca desejou romper com Roma. Lutero desejou curar Roma e só abriu mão dela quando Roma abriu mão dele. A reforma não criou um novo templo, ela abriu as janelas do antigo para que a luz voltasse a entrar. Agora pense, e se Roma tivesse escolhido Lutero no lugar de Leão X? E se ao invés de um papa político tivesse escolhido um pastor? E se ao invés de tapar rachaduras com ouro, Roma tivesse tratado a raiz da corrupção? E se Lutero, não Leão, tivesse sentado na cadeira mais importante da cristandade? Não seria impossível, seria apenas transformador. Talvez metade da Europa não tivesse se afastado, talvez guerras religiosas fossem evitadas, talvez o cristianismo ocidental fosse outro hoje. Roma não precisou de um Lutero fora, precisou de um Lutero dentro.
mas rejeitou o líder que podia salvar a sua própria unidade. Este foi um episódio extra especial da nossa série História da Igreja em 10 Minutos, um conteúdo bônus para iluminar os bastidores da reforma e revelar histórias que quase nunca aparecem nos livros escolares. Agora que entendemos o cenário completo, os pré-reformadores, a decadência interna, os homens esquecidos e a pergunta provocante, e se Roma tivesse escolhido Lutero, estamos prontos para seguir diante. No próximo episódio oficial da série, vamos entrar no que veio depois, os novos movimentos, as tensões, caminhos inesperados e as transformações radicais do cristianismo europeu após a ruptura. Prepare-se, o próximo capítulo é decisivo e eu te espero até lá.